O improviso é que está fazendo com que eles passar tempo, né, Rosário? Não é culpa do irmão. Vamos orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Tantos motivos, Senhor, para te glorificar e para te exaltar. Ontem, o Senhor passeou entre 130 crianças que estavam na tua casa e muitas delas, a maioria delas, ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Mas assim como o Senhor disse aos seus discípulos, deixai vir as minhas criancinhas, porque destas é o reino dos céus. Essas crianças estiveram aqui celebrando o nome de Jesus e conhecendo o Senhor. E hoje, ó Deus, a tua igreja se alegra pelo teu cuidado. Como o teu servo orou pela manhã, muito obrigado pelas obreiras e obreiros do Senhor que estiveram aqui ontem trabalhando. Obrigado porque nada de mal aconteceu, porque o teu Espírito estava, ó Deus, sobre este trabalho. Obrigado, Senhor, porque hoje eles vêm no altar do Senhor agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o socorro, é o herói e o Senhor nos dá alegria. Senhor, muito obrigado pela alegria das nossas crianças. Que o temor da tua palavra esteja no coraçãozinho de cada uma delas. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre as nossas crianças. Consagramos também no teu altar cada dízimo e oferta, ó Deus, trazida diante do Senhor. Socorre, ó Deus, a viúva, visita, ó Deus, a despensa do chefe de família, abre portas de emprego, traz, ó Deus, prosperidade sobre o teu povo, pois a nossa esperança está na mão do Senhor. Agora que nós vamos ouvir a tua palavra, Senhor, que os nossos corações estejam quebrantados, estejam, ó Deus, preparados, que os nossos ouvidos agora estejam aguçados para ouvir a tua voz. Nos ajude, tira de nós, ó Deus, todas as nossas limitações e que a tua palavra seja, ó Deus, colocada em nós como em terra fértil. Em nome de Jesus nós oramos juntos, agradecidos por todo esse fim de semana, que tem sido um fim de semana de vitória, de bênção, e cada vida também irá a Moçambique, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja ungindo, separando, abençoando, indo debaixo da bênção também da tua igreja. Nós agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Teremos aí uma inspiração musical, conjunto instrumental.
passar a palavra ao pastor da igreja para nos trazer a mensagem desta noite. Irmãos, eu confesso que o nível de improvisação que as crianças nos proporcionam é um pouco mais do que a gente está acostumado. Só me desculpando e parabenizando os irmãos da multimídia, o computador queimou a 5 minutos do início do culto. Por isso, foi feito o que deu para ser feito, o culto já por iniciar. Então, um pouquinho mais complicado administrar as improvisações. Mas, meus irmãos, quero refletir com vocês por alguns minutos e nós vamos orar. Hoje nós estamos nos despedindo, vamos na quinta-feira, porém os próximos dias serão de intensos ajustes para a nossa viagem. Nós já estamos com quase tudo preparado. O que está faltando é a definição de quantos quilos de Bíblias, comentários e revistas conseguiremos levar. Hoje, as meninas vieram vestidas a caráter. O Isaías, queria vir para frente. Eu, Murli, Alexandrina e Isaías estaremos indo. Outros também estarão, mas não são desta igreja. Estão tendo seus cultos de comissionamento também hoje à noite. Petrópolis, a igreja de Machado em Minas Gerais, a igreja de Curitiba, vários líderes, pastores estaremos nos encontrando agora no início dessa semana para fazer os ajustes e conseguirmos definir quantos quilos levaremos. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que conseguiu se envolver. Irmãos, quero dizer que missões mundiais é algo muito novo para alguns que estão entre nós. Nossa igreja é participante de missões nacionais há décadas, porém missões mundiais ainda é algo significativamente novo para alguns. Uma das formas de conhecer mais, de conhecer melhor a necessidade de missões foi se envolver em projetos missionários fora do país. Ano passado estive com um grupo, esse ano já com alguns da igreja, e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a autorização dele, no ano que vem teremos condições de montar um grupo da nossa igreja e irmos para fazer um trabalho maior ainda naquele lugar. Nós estaremos trabalhando em Maputo, ficaremos 13 horas em Maputo, trabalhando em um seminário, ajudando os obreiros dali. Estaremos alguns dias em Mocuba, no interior de Moçambique, na província de Zambésia, e estaremos também por 2 dias em Joanesburgo. Como o irmão Isaías falou pela manhã, está vivendo um momento de muitos assaltos àquela cidade, e nós vamos tentar alegrar o coração de nossos missionários por onde estivermos passando. Estão levando muitas bênçãos para aqueles pastores, desde ternos, gravatas, bíblias, dinheiro. Estou me sentindo um apóstolo Paulo junto com os irmãos aqui, quando viajava recolhendo donativos e levando para os pastores e missionários espalhados por toda a Ásia
pregando o Evangelho, fortalecendo aqueles irmãos. Queria que nós abríssemos a Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 14. Hoje eu lerei vários textos e os irmãos acompanharão. Este primeiro, abriremos o nosso texto e os irmãos acompanharão. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 14. O texto, quando Jesus está preparando para a sua partida, ele diz então: e será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para a testemunha das nações, e então virá o fim. Irmãos, o fim não virá antes que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Confesso para os irmãos que, para mim, que sou uma pessoa naturalmente formal, estar sem terno, sem gravata, usando um traje de gala africano é desconfortável, mas precisamos nos envolver com a cultura daquele local para não agredirmos nem mesmo com a palavra do Evangelho. A palavra tem que ser para somar, para abençoar, para fortalecer, não pode ser para agredir. E nós então estaremos nos envolvendo, as meninas estarão usando vestidos longos todo o tempo, não estarão de calça comprida para não agredir aquela cultura. Vamos cantar como eles e pregar de acordo com a capacidade deles de escutarem a mensagem. Além do evangelismo que será feito nas igrejas, nós estaremos treinando 200 pastores. Ano passado o treinamento foi a 150 pastores e este ano eles pediram para poder aumentar o número, porque são muitos os pastores daquela região. Não são apenas pastores batistas, são pastores de todas as denominações que estarão se reunindo no centro de treinamento da OM, Operação Mobilização, que nos cedeu o espaço para levar treinamento material àquele grupo. Nossa igreja estará levando muitos livros e inclusive convites de sermões para que aqueles pastores e líderes tenham o que consultar, tenham instrumentos para poder levar a mensagem àqueles irmãos. A irmã Irineia pegou os sermões do pastor dos últimos anos, digitou, preparou num livro e agora amanhã estará fazendo uma brochura e o pastor vai estar levando junto com os irmãos vários sermões, todos os sermões que os irmãos escutaram nos últimos anos, eu vou estar levando para aqueles irmãos poderem ter ferramentas. Irmãos, evangelizar é necessário porque há almas perdidas em todos os lugares, inclusive em Moçambique. Infelizmente, às vezes, a gente imagina que só precisamos evangelizar em volta da nossa igreja. Irmãos, é um equívoco imaginar que aquele versículo de Atos que diz que deve ser pregado o evangelho em Jerusalém, Samaria e em toda a Judeia, que isso seja de forma, uma coisa após a outra. Jesus estava dizendo ali que o evangelho deveria ser pregado tanto em Jerusalém, em Samaria e em toda a Judeia. Porque se nós esperarmos alcançar todos os moradores de Ricardo para irmos então para Samaria, Jesus Cristo voltará antes que isso aconteça. Que sempre teremos mais pessoas precisando do evangelho. Quero dizer para os irmãos que concomitantemente a pregação do evangelho aqui em Ricardo de Albuquerque, devemos expandir o evangelho para outros lugares. Missões nacionais, estaduais, nacionais e missões mundiais. Precisa ser pregado o evangelho porque há pessoas precisando se converter a Jesus Cristo em outros lugares. Por isso que nós, ao invés de irmos para apenas pregar o evangelho, nós vamos levar instrução, treinamento, material, ferramentas para 200 pastores. Então o evangelho será ampliado naquela região através desse treinamento. A Bíblia que nós vamos levar é a Bíblia do pastor. Nós estamos com 500 comentários bíblicos
e mais muitas revistas. Cada doação que você fez ajudará a levar um pouco de material naquele fim de mundo. Há pessoas precisando. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, e há pessoas perdidas em todos os lugares da terra. Não podemos nos contentar apenas em levar a salvação àqueles que estão próximos de nós. Precisamos ampliar os nossos horizontes missionários. Todos pecaram e separados foram da glória de Deus, e aparentemente aqueles irmãos e aqueles povos lá no interior de Moçambique está ainda mais separado. As pessoas estão se envolvendo, querendo ir. Já tem uma lista de pessoas querendo ir na próxima viagem. Cada um dos líderes que estará indo neste grupo, a intenção é que ele replique essa ideia e leve a sua igreja, grupos também. Enquanto o evangelho é pregado na localidade, é também ampliado. Isso não é porque gostamos, isso é porque obedecemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos pecadores, e existem pecadores além de nós que ainda não conheceram da graça. Os pecadores são incapazes de receber o evangelho sem que a mensagem seja pregada. Nós recebemos o evangelho, nós temos um lugar confortável para ouvir o evangelho. Os irmãos estão sentados num lugar iluminado, fresco pelo ar-condicionado, e onde nós vamos, as pessoas vão se assentar no chão, e quando escurecer o culto vai continuar no escuro, porque não tem energia elétrica. E eu estou falando de grupos maiores do que este, ouvindo o pastor pregando, enquanto estão assentados no chão. Há a necessidade de preparar aquelas pessoas. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Jesus Cristo foi oferecido para morrer em meu lugar, para morrer em seu lugar, mas foi oferecido também para morrer em lugar daqueles. E a menos que alguém vá lá, eles não têm como ampliar o reino de Deus. A graça de Deus é manifestada em Jesus Cristo, vindo à terra, trazendo salvação ao mundo. Nos fala Tito na sua carta. Essa graça precisa chegar até aquele povo também. Há muitos irmãos fazendo isso em vários lugares. Conversando com a Junta de Missões Mundiais, um dia desses, ele disse: a igreja de Curitiba vai constantemente para a África, para Moçambique, e vai cada hora para um lugar diferente. Faz algumas viagens pela junta e outras viagens sozinhos. O importante é ir e fazer o trabalho. Deus há de abençoar, abrir as portas. Deus enviou Jesus Cristo para salvar o mundo. Diz a palavra em João 10:36: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus. Jesus está lá questionando. Jesus foi enviado também para os lugares onde nossa palavra não chega. Hoje eu estava conversando com a irmã que me disse que procurou uma igreja, porque escutou um pastor pregando na rádio, ouviu o endereço e foi até lá. Não estou falando, irmãos, que Moçambique, no interior, lá na Zambésia, é um lugar onde não tem nada. É um completo isolamento. Não dá para você ligar um rádio e ouvir a palavra de Deus ali, não. Tem que ir e falar. Alguém tem que ir. Alguém precisa chegar lá. Neste momento, Deus nos comissionou para irmos. Jesus Cristo, Deus Pai, enviou o Consolador à terra. Deus enviou Cristo, Cristo enviou o Consolador, e o Espírito Santo nos está enviando nesta semana para irmos falar do amor de Jesus Cristo lá, irmos preparar aqueles obreiros para o Evangelho, para terem mais ferramentas para pregar o Evangelho. Jesus enviou os apóstolos. A ideia do envio, ela é constante na Bíblia. Desde a criação do mundo, Deus envia, porque se não forem enviados, não haverão as pessoas a se converterem. Deus é missionário na sua essência.
Jesus Cristo falou, Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, e anunciai o Evangelho a toda criatura. É um pouquinho mais complicado do lado de lá, é um pouquinho mais quente do lado de lá, mais desconfortável. Os irmãos já me ouviram dizer que a alimentação não é fácil, a questão da higiene é mais difícil ainda. Agora, não dá para ficarmos lá, todos nós temos nossas famílias. Agora Deus fez milagres, irmãos. Nenhum de nós tínhamos dinheiro, nenhum de nós. A Morli, não é membro da nossa igreja, mas está sempre com a gente. Ela ficou sabendo da viagem há uns 10 dias, uns 15 dias atrás. Despencou para a rua fora e falando com um, com o outro, e conseguiu 1.100 pastor, 1.200, e foi até conseguir o dinheiro da passagem e o dinheiro de poder ir mais adiante. Faltava ainda o restante do dinheiro. Irmão Firmino resolveu abrir o bolso e participar. O irmão Firmino é duro na queda. Enquanto faltava a beiradinha para ele, não ajudou. Mas ele foi lá e completou, e ela comprou a passagem, e estamos indo. O que retarda a ampliação do Evangelho, irmãos, muitas vezes é o nosso comodismo. Mas Jesus Cristo disse, de graça recebei, de graça dai, diz a palavra em Mateus 10:8. Recebemos o Evangelho de graça, e cada um então, com o apoio dos outros irmãos. Tem um camarada que não é crente, que pagou quase a metade da passagem de Isaías, para que ele pudesse ir ajudar os pastores daquela região. De graça recebemos a mensagem, de graça recebemos o amor de Cristo, e de graça precisamos ir oferecer isso lá naquele fim de mundo. Lá somos todos evangelistas, porque o evangelho lá é mais limpo. Você prega só o evangelho limpinho, desvestido da denominação, desvestido dos princípios denominacionais. Lá é tudo junto. Há um certo esfriamento nas igrejas, e nós estamos realmente buscando nosso próprio conforto. Mas é necessário que nos envolvemos um pouco mais. Missões, irmãos, não é só uma responsabilidade, um dever, não, é um privilégio. Cada um de vocês que participou ajudando um desses meninos, é um privilégio poder ir, é um privilégio ir através de um desses meninos, porque Deus é missionário, Jesus é missionário, nos enviou o Espírito Santo, enviou os apóstolos. Deus quer que sejamos isso, mas talvez você não tenha condições de ir. Se o seu coração estiver aberto, irmãos, nós vamos precisar de oração demais. Estamos indo em 9, mas teve outros 9 que iriam também, que desistiram no meio do caminho, por doenças, por problemas na empresa. Há muitas tribulações. Eu mesmo quase tive que cancelar por causa desse meu problema na perna. Deus foi me dando a graça disso e melhorando. Há muitas provações, porque o inimigo não deseja isso. É necessário ampliarmos a nossa visão missionária. João capítulo 4, versículo 35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que a ceifa venha? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, já estão brancas para a ceifa. Irmãos, é só descer do avião, você percebe que basta começar a falar, porque está todo mundo precisando do Evangelho, querendo o Evangelho. Num dos lugares que nós fomos, irmãos, veio todo mundo da vila, e aí quando estávamos pregando, o pessoal estava querendo ouvir. Disse a vocês que o culto lá demora 4 horas, e o último dia terminamos meia hora mais cedo, e eles brigaram porque não podia terminar mais cedo. Queriam mais. Os campos estão brancos, irmãos. Tem pelo menos uma meia dúzia de irmãos querendo ir para o seminário para ser
pastor, vocacionados, mas não tem R$200 todos os meses. Porque com R$200 a gente sustenta integralmente o seminário e a família desse obreiro. Paga o seminário, paga o aluguel e a alimentação deles. Os campos já estão brancos, tem gente querendo fazer. E o que nós vamos fazer lá essa semana é uma gotinha, é um pouquinho. Irmão Firmino, essa semana, quando eu estava espalhando ali o pó de pedra no estacionamento, e o Robertinho carregando o carrinho cheio de terra, ele contou, lembrou aquela história do beija-flor, tentando apagar um incêndio, molhando o bico na água e soltando em cima do fogo. Há um mundo enorme precisando do Evangelho, mas ali aonde estamos indo, as sementes plantadas no ano passado estão brotando, e as que serão plantadas neste ano seguirão brotando para o ano que vem. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros para a sua seara, diz nosso Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 38. Rogai, aí você vai e pede, obedece a Jesus Cristo e pede a Deus que mande mais obreiros. Aí Deus manda mais obreiros, mas não tem como ele ir. Porque como é que vai largar a família passando fome? Alguém tem que apoiar, alguém tem que segurar. Quando você ora pedindo a Deus mais obreiros, você está se comprometendo a participar disso. Irmãos, lá em Antioquia, o pessoal estava orando pelos missionários. Onde passavam os missionários, a igreja de Antioquia se reunia para orar, orando, jejuando e impondo as mãos sobre os missionários. Decidiram, diz Atos capítulo 13, versículo 3, e os irmãos estarão orando e impondo as mãos sobre nós. Agora, nos enviando, nos direcionando, porque as suas orações nos protegerão. É necessário, irmãos, o crente que tem visão missionária, ora pelos missionários. O crente que tem visão missionária, ora pelo sucesso dos missionários no campo. E isso não é simples, não. Quem tem visão missionária ora pelo sustento dos missionários, pelo trabalho deles, ora para que a igreja adquira essa visão missionária. Estamos pregando em nossa Jerusalém, estamos pregando em nossa Samaria. O pastor Gilberto está lá em Poços de Caldas pregando o Evangelho, e temos saído aqui à volta também para pregar, mas precisamos ir aos confins da terra. Quem tem visão missionária contribui, participa, se envolve. Irmãos, a igreja de Filipenses participou 2 vezes, enviando ofertas. Pastor Natanael de Santos, ele foi conosco no ano passado, me ligou, passou um e-mail perguntando: pastor, me dá o número da sua conta, que eu quero mandar uma oferta para 3 pastores lá. E eu mandei por e-mail o número da conta, e ele depositou o dinheiro que eu vou estar levando para aqueles pastores. Me sentindo bem mesmo, apóstolo Paulo. A igreja de Filipenses fez isso. Irmão Severino mandou um terno, mandou uma gravata para os pastores de lá. E é essa a ideia, de nos envolvermos, irmãos, para levarmos um ajudando o outro, chegarmos lá. O texto de Filipenses diz: porque também uma outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, tenho em abundância, cheio estou, porque depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus, o meu Deus, segundo as riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, do versículo 16 ao 19. Apóstolo Paulo reconhecendo o espírito missionário daquela igreja que precisava participar e que se envolvia. Quando Jesus disse: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, meus irmãos, o mundo é muito grande.
Nos primeiros 60 anos, irmãos, os apóstolos evangelizaram o mundo. O problema é que o mundo começou a crescer. 2000 anos depois, para cada 2 cristãos evangelizados, 17 muçulmanos são convertidos. Eles estão andando muito mais rápido do que a gente. Tem mais de 2.000 tribos sem a Bíblia, sem nada de Bíblia. No mundo há mais de 5.000 idiomas. Aí você faz a conta. É para pregar o evangelho em toda criatura, por todo o mundo. A Bíblia inteira só é traduzida em 277 idiomas. Aí você faz as contas. Tem 5.000, mais de 5.000 idiomas, só 277 traduções. A Bíblia toda. O Novo Testamento tem mais um pouquinho, são 518 traduções para idiomas diferentes. 10% do mundo, ou dos idiomas sendo alcançados. Irmãos, ainda há muita coisa para fazer. 2/3 do mundo não conhecem o Evangelho. Não dá para ficar quietinho e esperando Cristo voltar, sentado confortavelmente na nossa igreja. Em 41 anos, a população, a perspectiva é que a população mundial dobre. Aí você faz uma ideia. O que nós estamos fazendo hoje já é insuficiente. E o que faremos daqui a 41 anos? Eu estou com 43, mais 41, 84, né? Vou chegar lá forte, bonitão. Vamos Montuno Barbosa, vamos Dejaí. E tem o dobro da população mundial. Irmãos de Cristo, se nós não andarmos um pouquinho mais rápido, essas pessoas morrerão sem Cristo. O Espírito Santo está diretamente ligado a missões mundiais. Quando o Espírito Santo desceu à terra, 16 nacionalidades diferentes se converteram a Cristo. 16 nacionalidades. Então presta atenção, na primeira manifestação do Espírito Santo, o que Deus fez foi espalhar o Evangelho para o mundo. Então presta atenção, porque vamos nós nos acomodar aqui, se o próprio Espírito Santo diz como é que era para ser? Apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão, já pregou missões mundiais. Temos que insistir em envolvendo a obra nacional, mas não podemos perder de vista a obra mundial. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Não vamos esperar conquistar tudo aqui em volta, não. Enquanto trabalhamos aqui, sigamos ampliando o poder do Evangelho. Pedro, na hora que recebeu o Espírito Santo, a primeira coisa que começou a fazer foi expandir missões. E ele era resistente a isso, mas ele foi quebrado por Deus, moído para que pudesse ampliar missões. Filipe, mesma coisa, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, diz Atos capítulo 8, versículo 5. Os apóstolos foram obedecendo a palavra de Deus, ampliando o reino pelo mundo afora. E o que Deus está querendo falar com você é que é necessário que sigamos ampliando o Evangelho de Cristo. E enquanto nós vamos treinar lá, aqueles que receberão treinamento darão sequência. Um dos mitos de missões é que só a igreja grande pode ser missionária, só a igreja rica pode ser missionária, só gente que tem dinheiro pode fazer missões. Não. Se isso é verdade, por que não é realidade no grupo que está indo? Olha no bolso dessa turma para ver se tem dinheiro sobrando. Se for no carrinho de hambúrguer ali, vocês vão ter que pagar o lanche para eles, para nós. Não, irmãos. Você que oferta para missões, você sabe o duro que é.
No seu coração você faz com alegria, mas não tem ninguém com dinheiro sobrando, não. Essa igreja é missionária há muitas décadas. O irmão Vital está conosco hoje, e ele veio conhecer a igreja, que ele viu num estudo a oferta missionária. Como é que foi que ele falou? Mas que igreja é essa, num canto desse, que participa de missões dessa forma? Sabe por quê? Porque a oferta missionária é de um coração missionário. Não é necessariamente de ricos que se faz missões, não. É de gente igual a gente, que quer ampliar o projeto missionário, que quer obedecer a Deus, que quer seguir adiante. Nós podemos, nós devemos falar do Evangelho. Romanos capítulo 10 diz, e eu termino com ele dizendo: como pois invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele em que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aquele povo precisa ouvir, e nós queremos ir, e os irmãos estão nos enviando, porque o poder do Evangelho vai quebrar barreiras, e não é pelo poder da palavra dos pregadores, é pelo poder da oração dos irmãos. Os irmãos vão amarrar o valente antes que cheguemos lá. Só fará diferença pelo poder da oração. Hoje, aqui, 4 irão, 5 de outros lugares também, mas uma centena estarão intercedendo por nós. Ninguém pode ouvir se não há quem pregue, e já que ninguém pode ir sem que seja enviado, estamos então aqui para buscar a graça de Deus através da oração dos irmãos. Nós vamos terminar o culto orando, pedindo aos irmãos que intercedam por nós. Se você está conosco e você ainda não se curvou aos pés de Cristo, quero te dizer uma coisa, meu irmão, meu querido: você está perdido sem Deus. Sem Cristo você está no inferno. Não interessa se você é um bom homem ou uma boa mulher, mas você precisa da graça de Deus na sua vida. Não estou indo lá para o fim do mundo para dizer isso para aquelas pessoas, com muito amor, com muito carinho. Mas quem não se curvar aos pés de Cristo, não há como ser salvo. E é por isso que essa igreja está enviando esse grupo, para avisar para aquele povo que é necessário encontrar-se com Cristo. Se você está conosco e ainda não se ajustou com Jesus, não sai daqui sem fazer isso, porque mesmo sendo uma boa pessoa, só pela graça de Cristo podemos encontrar salvação. Eu vou descer, me juntar aos irmãos, e eu vou pedir que a igreja interceda por nós, suplique a Deus a graça sobre nossas vidas, que você busque oração, intercessão para as nossas vidas. Vou chamar o irmão Isaías, irmã Morli, irmã Alexandrina, para estarem comigo aqui. Irmãos, nós vamos terminar o culto orando, rogando a bênção de Deus sobre esse grupo. Nós fomos vacinados, já compramos repelente, já fomos orientados como devemos proceder, fomos preparados do ponto de vista da instrução pela Fiocruz, os cuidados que devemos ter. Estamos buscando em oração, as passagens já foram compradas, o programa já foi aprovado, as Bíblias e comentários já estão encaixotados. Porém, se Deus não vigiar, em vão trabalha o sentinela. Se você acredita, crê no poder de Deus, queria muito, precisamos muito que vocês nos enviem. Antes que a igreja ore, não sei se você já fez de maneira pública o seu encontro com Jesus.
Sabe por quê? Você precisa disso. Eu não sei quem está conosco que ainda está precisando acertar os ponteiros com Jesus. E a igreja vai orar por você também. Se tem alguém aqui precisando acertar algum assunto com Jesus, antes que a igreja ore por nós, eu queria que ela orasse por você, pedindo a Deus força para a sua vida. Se tem alguém que gostaria de uma conversa com Deus, de acertar com Ele, com humildade, sem dizer uma palavra, sem vir aqui à frente, apenas se colocando em pé no seu lugar, eu vou pedir que a igreja interceda pela sua vida, rogando a graça de Deus na sua vida. E você vai, nesse ajuste com Deus, pela graça, apenas pela misericórdia de Cristo, buscar força para seguir adiante, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos conosco alguém que gostaria de receber as orações da igreja para andar nesse caminho, alguém que sabe que sozinho não conseguirá, alguém que precisa das orações da igreja para trilhar no caminho de Cristo. Se temos, queria que você em silêncio se colocasse em pé e nós vamos orar. Se coloque de pé, entregue-se às graças do nosso Senhor Jesus Cristo, solte-se nos braços de Cristo. Receba a oração do povo de Deus, que Deus quer fazer isso na sua vida. Só se você deixar, Deus não vai forçar você. Alguém que gostaria de receber as orações da igreja, pedindo força? Deus está falando com você. E eu sei disso. Deixa Deus agir. Deus quer que você faça um acerto com Ele. E hoje é o dia que Ele escolheu. Mas Ele não vai te fazer levantar. É você que precisa fazer isso sozinho. Mais alguém? Ninguém vai te perguntar qual é o acerto. Mais alguém? Para acertar com Cristo. Mais alguém? Deus está te incomodando. Eu sei disso. Solte-se. Deixe Ele tomar conta. Você não tem forças mesmo, não. O vício é mais forte, o pecado é mais forte. Mas se você se soltar nas mãos de Cristo, Ele te fortalecerá. Mais alguém? Nós vamos orar primeiro por esses 3 irmãos que buscam a face de Cristo. Imediatamente os da igreja se aproximarão destes 3, colocando a mão sobre os seus ombros, e nós vamos orar, rogando a graça de Deus sobre a vida destes, a proteção, sabe, o enchimento do Espírito Santo. Rogar a Deus que a bênção venha sobre a sua vida. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, o Senhor é bondoso para conosco, e sem que o Senhor nos fortaleça, realmente não conseguiremos. Mas esses, ó Deus, te buscam, porque tem a necessidade de um acerto de contas com o Senhor. Busca-nos neste momento. Receba, ó Deus, receba estes e limpa, lava, para que sejam transformados pelo teu poder, que sejam provas vivas de que é possível buscar a Cristo, receber a força espiritual e vencer as dificuldades. Consagra-os, deixe-os perceber que o Senhor estará com eles daqui para frente. Em nome do Senhor Jesus, nós te imploramos.
Amém. Deus abençoe a sua vida muito. Você será procurado depois para que a igreja esteja orando por você nominalmente. Nós vamos encerrar o culto agora orando. Quero chamar o irmão Getúlio e a pastora Raquel aqui à frente. Eu estarei me despedindo da igreja até o dia 7 do mês que vem. Quarta-feira eu não estarei com os irmãos. Estarei fechando os preparativos. Os irmãos estarão seguindo nos próximos domingos. O pastor Salomão estará vindo aqui à frente também. Eles estarão substituindo o pastor na administração e também nas pregações. Nos colocaremos de joelhos. Eu queria muito que o irmão e que a irmã haverá um pouco de movimentação pouco organizada